Olá, pérolas preciosas de Deus, que alegria mais um dia estar com vocês. E hoje com essa palavra maravilhosa que eu vou trazer para vocês, que está no livro de Gênesis. Vale muito a pena vocês abrirem na Bíblia de vocês me acompanhando. Está no capítulo 37. Quem não conhece a história de José tem que conhecer. Mulheres, quantas de nós não sofremos abandono, somos rejeitadas e Deus vem e faz o sobrenatural. Quantos testemunhos não tem nesse mundo de mulheres abandonadas, mulheres rejeitadas, que subiram, que cresceram, que avançaram, que Deus ergueu, que Deus fez o sobrenatural, que Deus mudou o cenário de morte. Mulheres, essa história de José fala muito sobre nós. Eu já fui muito abandonada na minha vida por pessoas que eu nunca esperava. E eu fui abandonada nos piores momentos, nos momentos mais difíceis da minha vida. E essa palavra de José sempre me alimentou, sempre me colocou esperança na minha vida. Antes de acontecer o sobrenatural de Deus, sempre vai ter uma reviravolta que você vai falar, acabou. Não tem mais cenário de vitória na minha vida. As promessas de Deus não vai se cumprir nessa situação. E muitas vezes a promessa de Deus se cumpre no abandono. As promessas de Deus se cumprem na reviravolta, naquela situação que você acha que acabou, tá tudo impossível, mas Deus usa a sua situação para mostrar a glória dele sobre a sua vida. Por isso eu te aconselho, seja uma mulher de Deus, uma mulher cheia de Deus e não uma mulher que esse mundo hoje em dia prega, porque sendo assim, você seguindo o que Deus ensina, Deus vai te honrar muito, principalmente no momento de abandono, principalmente no momento que acontece essa reviravolta e todo mundo acha que nada vai acontecer, que sua vida acabou, que vai dar risada de você, que acha que te destruiu. É a hora que Deus vai te levantar em nome de Jesus. E vamos lá para essa história maravilhosa. Antes da gente entrar nessa parte aqui no versículo 12 do livro de Gênesis, capítulo 37, vou voltar um pouquinho atrás, onde a história de José começa. José é uma criança ainda, e o pai, e a Bíblia revela que o pai de José amava demais José, porque José foi um filho que veio na velhice. Algo impossível veio esse menino abençoado de Deus. Esse início vai contar que, devido a isso, o pai dele fez uma túnica grande para ele. Os irmãos já começaram a invejar. Os irmãos já sentiam inveja pela admiração que o pai tinha pelo José. E a situação piorou quando José recebeu sonhos de Deus, sonhos do céu. E ele inventou de contar isso para os irmãos, para os pais, naquele ânimo, daquele sonho que Deus tinha mostrado para ele, que o primeiro sonho foi os feixes de trigo que se curvaram diante do feixe dele. Depois Deus deu outro sonho para ele, que foi o sonho onde o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. E isso gerou uma certa inveja por imaginarem que dentro daquela casa eles iam ter que se curvar diante de José, que José ia crescer demais. Mulheres, aqui vem o primeiro ensinamento. Jamais na vida de vocês, como tem os planos, os sonhos que Deus já revelou a vocês, toda profecia, toda palavra de bênção que Deus colocou sobre a vida de vocês, não saia por aí contando, não. Fica em silêncio, espera isso acontecer, porque quando você conta um plano de Deus para a sua vida, pode alimentar inveja, decepção no coração de outras pessoas. Nem todo mundo vai torcer para o seu bem, mulher. E deixa crescer no silêncio mesmo. Eu sei que nesses momentos difíceis, né, de humilhação, as pessoas humilhando a gente tem vontade de encher a boca e falar o que Deus tem pra gente. E muitas vezes Satanás aproveita dessa situação, leva pessoas para você contar os planos de Deus e ele saber, e ele lá derrubar, usar aquela pessoa que ouviu para te derrubar, para te desanimar. E já sabe, né, que nem a história aqui de José que vem contar e vem mostrar que a gente deve ficar em silêncio, a gente deve esperar os planos de Deus em silêncio e confiar mesmo na situação que a gente está vivendo. E cresça em silêncio, guarde essa profecia, guarde essa palavra, guarde esse sonho em silêncio, porque muitas pessoas estão só esperando você abrir a boca para te derrubar. Nesses momentos de humilhação a gente tem aquela sede, aquela vontade de falar as promessas que Deus tem para a nossa vida, para derrubar essa pessoa que vem nos humilhando, que vem nos maltratando, mas isso é a estratégia de Satanás, para inflamar mais ainda o coração daquela pessoa que fica pisando em você,
que te abandonou, que te humilhou, para gerar incertezas no seu coração, para fazer você desanimar nessa situação difícil, nessa situação de abandono, de humilhação, de rejeição. E fica em silêncio, mulheres. Guarda essa promessa de Deus, espera que no tempo certo vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. E vamos iniciar aí no versículo 12, a leitura e essas revelações maravilhosas que Deus tem para nós, mulheres rejeitadas, que fomos oprimidas, que fomos humilhadas. E a leitura começa assim. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagarando pelos campos e lhe perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui e eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Aqui eu dou uma parada para mostrar algo para vocês. Muitas vezes somos mulheres que preocupamos tanto com algumas pessoas na nossa vida, mas essas pessoas não mereciam a nossa certa preocupação. Mas mesmo assim, olha só, gente, José vivendo essa situação de humilhação, de rejeição, ele ainda vai atrás, ele ainda se preocupa, ele ainda obedece em saber se seus irmãos estão bem. Muitas de nós somos assim, mulheres que preocupam, mulheres que querem bem, mas toda hora é atacada, é humilhada. E aqui José mostra que mesmo nessa situação a gente deve sim honrar, a gente deve sim ser pessoas boas, porque a promessa vai se cumprir. E essas pessoas que estão nos humilhando, uma hora elas vão se calar, uma hora elas vão se calar. E continuando aqui. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam um aos outros. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só quanta arrogância no coração por conta das promessas, dos sonhos que José carregava, dos caminhos que eles imaginavam que José ia trilhar. E a gente vê quanta arrogância. E por isso, mais uma vez, não conta os planos de Deus na vida de vocês. Fiquem em silêncio, porque Satanás vai inflamar o coração de pessoas más para tentar destruir e te tirar do caminho desse percurso de realização. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Muitas vezes teremos pessoas à nossa volta que têm intuitos bons, mas têm intuitos de nos levar para o lugar, nos manter num lugar que não é mais a promessa de Deus, não é mais a intenção de Deus. Tem pessoas boas que querem nos proteger em ambientes onde não faz mais parte da nossa vida, onde não fará mais parte da nossa vida. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Gente, imagina a dor de José ao passar por essa situação, uma situação assim que ele vê dentro de um poço. Quantas de nós mulheres já não fomos jogadas dentro do poço, já arrancaram a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa honra. E pessoas nos rejeitaram, nos deixaram dentro do poço. Imagina o medo de José naquele momento, sem saber o que ia acontecer, sem entender o que Deus estava para fazer na vida dele lá dentro daquele poço. E com certeza José estava com fome, estava com sede. E isso vem nos mostrar que tem pessoas más, que tem pessoas que vêm para nos destruir, que não importa com o propósito que Deus tem na nossa vida. São pessoas que querem nos tirar sim do propósito de Deus. Por isso, fique em silêncio, tenha fé em silêncio. Mesmo que você dentro desse poço você não tenha mais esperança, não está vendo. E talvez até fala: Deus, o Senhor me deixou aqui. O Senhor tinha me prometido isso, tinha me prometido aquilo. E agora eu estou dentro desse poço, nesse buraco, nessa fome, nesse medo, prestes a morrer. E não, o plano de Deus sempre vem com reviravoltas. Glória a Deus. Continuando aqui, versículo 25, ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de israelitas que vinham de Gileade e seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos:
Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vender aos israelitas. Não tocaremos nele, afinal, é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Olha só, gente, muitas vezes a gente está em ambientes onde as pessoas tiram proveitos da gente. Nesse momento, eles quiseram tirar proveito do José. Muitas vezes tem pessoas que mantêm a gente ainda por perto, mantêm a gente ainda próximo somente para arrancar, para tirar proveito, para nos usar. Mas vem Deus e nos tira desse ambiente de aproveitamento, nesse ambiente onde as pessoas só querem nos sugar e nos leva para um ambiente de bênção, sem a gente imaginar, ainda dentro do poço. E daí, gente, eles venderam José por 20 peças de pratas e o entregaram aos israelitas que o levaram ao Egito. Rúben, ao ver que o José não estava lá mais naquele poço, o que tinha a ideia, o propósito de tirar José daquele poço e levar para a casa do pai novamente, ele rasgou as suas vestes e ficou desesperado e conversou com seus irmãos. E agora, o que eu farei? E os irmãos de José propôs matar um bode, pegar o sangue dele, sujar a túnica do José, enviar para o pai e dizer que o José foi morto por um animal. E assim fizeram. O pai de José ficou extremamente triste. E quando Jacó recebeu essa túnica, ele rasgou as suas vestes, ficou extremamente decepcionado, triste. E passou dias chorando. Aí acontece o sobrenatural. Imagina José dentro daquele, deve que era uma carrocinha, né? Dentro daquela carrocinha triste e sem entender por que estava acontecendo aquilo com ele, magoado, decepcionado, e ele não conseguia ver o futuro dele, o futuro que Deus tinha, que ele ainda estava no propósito de Deus. E lá no capítulo 39, no versículo 2 diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha a grande glória, olha a grande vitória que José não conseguia enxergar dentro daquele poço, dentro daquela carroça que ele estava sendo enviado lá para o Egito e achando que Deus já tinha desistido dele, que nada ia acontecer. E essa história maravilhosa nos mostra que mesmo nesses momentos mais difíceis, Deus sempre tem um plano, Deus sempre vai agir. Se tem uma promessa sobre a sua vida, creia que vai cumprir, Deus vai realizar, assim como aconteceu na vida de José. E aqui na história, no decorrer da história, aconteceu muita coisa. José prosperou, José se tornou administrador e Satanás ainda tentando lutar contra ele, derrubar ele para ele não alcançar o plano maior de Deus sobre a vida dele, que é deixar ele ainda mais próspero, torná-lo governador. Não somente administrador, mas governador. Gente, é impressionante. Mulheres, tenha fé. É no abandono mesmo que as coisas de Deus acontecem. É no abandono mesmo que Deus faz reviravoltas. Olha, as maiores histórias aqui na Bíblia, para vocês terem noção, sempre foi baseada em abandono, rejeição. Olha Jesus nessa terra, o tanto que ele foi rejeitado, o tanto que Jesus foi humilhado. Mulheres, é na humilhação, sim, é na rejeição. Talvez seja o seu esposo que te abandonou, talvez foi seus filhos que te abandonou, talvez foi a sua mãe, o seu pai, mas creia que mesmo diante desse abandono, mesmo diante dessa situação que você foi largada, que você foi deixada, Deus tem o sobrenatural para cumprir na sua vida. Talvez esse momento de poço que você está, é um momento que Deus espera que você ainda tenha um pingo de fé, que você vai sair dessa aí viva. Olha José, imagina ele dentro daquele poço, como que ele não estava, como as emoções dele não estavam, como que o medo não estava sobre a vida dele, mas José ficou lá. A Bíblia não relata que José tentou brigar com os seus irmãos, tentou lutar. Aqui na palavra não relata isso. Imagina, deve que José ficou calado, chorando lá naquela situação de humilhação, vendo a rejeição dos seus próprios irmãos. José vendo os seus irmãos tirar proveito da situação, vendê-lo, deixar ele embora. E isso com certeza doeu demais no coração de José. Assim, nesse momento deve que José pensou: poxa, eu não poderia ter falado. Mulheres, não falam os sonhos, os planos que Deus tem para a vida de vocês. E graças a Deus, mesmo isso tudo acontecendo para o mal de José,
Deus foi lá e fez a reviravolta e tornou isso em bem, tornou isso em prosperidade. E no final da história ainda vai dizer que através da vida de José, as bênçãos que caiu sobre a vida de José, José ainda depositou sobre a família dele. Sobre a família dele, quando teve aquele tempo de fome, José ainda foi lá e ajudou a família dele. E em nenhum momento José aproveitou, deixou a arrogância entrar no coração dele, não humilhou os irmãos, não passou na cara dos irmãos, olha, vocês me venderam, mas eu tô aqui, Deus me levantou, Deus me ergueu, olha onde eu tô no momento, mulheres, que Deus ergueu vocês, que tudo começar a cumprir na vida de vocês, quando Deus tirar vocês desse poço, mulheres. Não enche o coração de vocês de arrogância, não enche de humilhação, não, mas prevaleça em silêncio. Estende a mão para aqueles que te humilharam, deixa eles ver onde Deus te assentou. Em nome de Jesus, mulheres, cuidem disso, cuidem do coração de vocês, cuidem desse momento e creia, tenha fé que Deus vai cumprir o propósito dele na vida de vocês, por mais difícil que seja essa situação. Leve essa história de José para a vida de vocês. Pega, abra a Bíblia de vocês, meditem, deixa Deus falar com vocês. Eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário através dessa palavra sobre a vida de vocês e vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Tenha fé, se Deus prometeu e você não está enxergando agora, tenha fé que Ele ainda vai cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tenha fé que Deus vai fazer o sobrenatural na vida de vocês. Mulheres, eu já fui rejeitada, eu já fui abandonada nos piores momentos da minha vida. Até os meus pais já me rejeitaram e já passei por situações difíceis. Eu fui rejeitada no casamento e é uma situação assim triste, é uma situação difícil. Eu imagino a dor de vocês, porque eu também já passei por grandes rejeições. E tenha fé, mantenha a fé no propósito de Deus. Na hora que Deus honrar vocês, não enche o coração de vocês de soberba. Continua humildes, continua essas mulheres belas, abençoadas por Deus, essas mulheres que confiam e que não usem o tempo de glória para humilhar os outros, mas sim para mostrar a glória de Deus sobre a vida de vocês. Um grande abraço, eu espero que essa palavra tenha alimentado o coração de vocês, tenha motivado vocês. É no abandono mesmo que Deus pode fazer reviravolta, e Deus fará reviravolta, e creia nisso, e Deus é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na vida de vocês. Se esse vídeo abençoar a vida de vocês, deixa uma curtida, semeia através da sua curtida para que esse vídeo alcance mais e mais mulheres e abençoe mais e mais mulheres. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.